Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, estejam sobre a vida dos irmãos e irmãs nesse momento na casa do Senhor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para esse tempo de adoração a Deus. Tempo em que nos alegramos no Senhor, nos alegramos com a sua presença entre nós e pela certeza maior da presença de Deus no nosso meio também. Por isso, vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o nome do Senhor com alegria nesta noite. E você que porventura já esteja nos acompanhando através da internet, aonde você estiver aí no seu lar, não apenas assista este culto, mas participe como ato de adoração, de louvor e de gratidão ao Deus eterno. Portanto, ouçamos esta primeira música tocada, esse prelúdio, em espírito de oração, louvando ao Senhor. Quero convidar a todos para que possamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 17. Se você puder, coloque-se em pé para esse momento de leitura da palavra do Senhor. Os irmãos estarão lendo comigo os versículos ímpares, as irmãs, os pares, Isaías 65, de 17 a 25. E o último versículo leremos todos juntos, o 25. Façamos essa leitura. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu fiz, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijos. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos seus. É morrer ainda jovem, e quem pecar só 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e dos meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade,
porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Vamos cantar com alegria o hino 65 do Inário que temos nos nossos bancos, ou melhor, o hino 94 do Inário que temos nos nossos bancos. Cantai todos os povos, grandioso és tu. 94. Oremos com o presbítero Teodoro. Amado Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque mais uma vez estamos aqui nesse lugar, ó Deus, com o único objetivo de te servir, de te adorar, de bendizer o teu santo nome. Por isso, meu Deus,
que as tuas bênçãos sejam, Deus, em cada coração nesse instante, cada vida que entrou, Deus, nesse lugar, possa receber realmente, ó Deus, as tuas orientações, que a paz do teu Santo Espírito, Deus, seja com cada um nesse momento. E que nós possamos, ó Deus, aproveitar esse momento de culto para demonstrar toda a nossa gratidão a Ti, ó Deus, através dos louvores, através de todos os nossos atos, ó Deus, nesse lugar. Por isso, meu Deus, fica conosco, nos orientando em tudo, nos dirigindo e fazendo com que, ó Deus, nós possamos realmente entender, ó Deus, os Teus recados durante toda a nossa vida a partir desse culto. E possamos sair daqui, ó Deus, transformados, ó Deus, pelo Teu poder. Muito obrigado, Deus, por esse dia, pela semana, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela proteção, ó Deus, do Senhor em toda a nossa vida, em todo o nosso momento. Que o Senhor receba realmente, ó Deus, nos nossos corações toda a nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem, ó Deus, trazido até nós. Abençoa cada vida que nos visita nessa noite também, ó Deus, que entrou nesse lugar, que eles possam sentir realmente a Tua presença em seus corações, Senhor, e sentir que aqui é um lugar onde realmente nós adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo, e eu Te agradeço e peço perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se por alguns instantes. Essa igreja que reconhece a grandiosidade do Senhor, esse Deus que é grande e que cuida de nós a todos os instantes. É o Deus também que veio ao mundo através de Cristo Jesus para morrer em nosso lugar e através do seu sangue derramado na cruz, nos perdoar de todos os nossos pecados. É um privilégio, como filhos, como filhas do Senhor, nós podemos confessar os nossos pecados e termos a certeza de que em Cristo somos perdoados. Nós estamos iniciando mais uma semana. Durante toda essa semana, com certeza, fizemos coisas que não agradaram o coração de Deus. Talvez fizemos, talvez falamos, talvez pensamos. Quantas são as coisas que muitas vezes entristecem o coração do Criador? É tempo de confessar, para que comecemos uma nova semana com o coração alegre, perdoado, leve diante de Deus. Eu quero ler alguns versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 15, que gostaria que a igreja tão somente acompanhasse a leitura desses versículos. Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, há uma parte belíssima que nos convida à confissão. Vou ler a partir do versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai Celestial. Nós vamos cantar a canção O Cheiro das Águas. Depois vamos orar, pedindo perdão pelos nossos pecados. Vamos fazer isso colocando as nossas vidas diante do Senhor como pais e filhos.
como servos e servas do Senhor. E depois desse momento de confissão, vamos louvar a Deus com alegria, vamos cantar. Hoje nós estamos sem o data show, mas os cânticos serão anunciados pelos números também que teremos do nosso CTP, do nosso inário. E vamos entregar os dízimos e ofertas, vamos consagrar os alimentos, enfim, aquilo que trouxemos como oferenda, como forma de gratidão ao Senhor. Vamos nesse primeiro momento confessar os nossos pecados, cantando ao Senhor. Cheiro das águas, faremos isso assentados e depois o louvor em pé. Após o cântico, vou pedir à presbítera Creusdete que ore numa oração de confissão. Só esse cântico que não temos no nosso inário, os demais todos teremos. Nós vamos falando o número, então esse aqui só é bem conhecido. Prestar atenção um pouquinho na leitura labial, dá para cantar. Pai, na Tua presença nós nos encontramos, Senhor,
para prestar culto ao Senhor, para adorar, Senhor. E também queremos confessar, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que desagradou o teu coração. Que o Senhor possa trazer o teu renovo sobre cada um de nós nesta noite, Senhor, para que possamos andar em obediência, Senhor, andar agradando a Ti, Senhor, vivendo a Tua palavra, Pai. Enche-nos, Espírito Santo, com sabedoria, com direção, Senhor, para que possamos sempre, Pai Santo, exalar o Teu bom perfume. Fica com o Teu povo, Senhor, com a Tua igreja, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja, Senhor, confessando, pedindo perdão dos seus pecados, Senhor. E enche-nos, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua alegria, com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Número 73 do CTP que está à disposição da igreja, nas estrelas. Sete, três. Sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando a caminhar, tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Número 9, ajuntamento. Enquanto nós louvamos, você pode trazer a sua oferta. Ajuntamento, oh,
8 agora. Grande é o Senhor. Deus tremendo, Tu és Deus conosco, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um aqui, Senhor. Sobre cada vida, sobre cada coração. Porque o Senhor nos permitiu, Senhor, sairmos dos nossos lugares e vimos até a Tua casa. O Senhor nos trouxe, Senhor, porque o Senhor quer falar conosco. Por isso, Senhor, que nada, Senhor, nos impeça, ó Pai, de ouvirmos a Tua voz nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor. Derrama a Tua graça sobre cada vida, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir com alegria. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Eu sei que somos imperfeitos, somos pecadores, Senhor, mas o Teu amor é poderoso, o Teu amor é grandioso sobre cada vida, Senhor. Por isso aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. E mais uma vez eu Te peço, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a igreja a permanecer mais uns minutinhos em pé para nós lermos a palavra de Deus, na qual iremos meditar. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 21. Lucas, capítulo 12, versículo de número 13. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz
ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Oremos. Senhor, dá-nos sabedoria. Dá-nos, ó Deus, inspiração e discernimento para compreendermos a tua palavra nesta hora. Teu povo veio à tua casa em busca de palavras de paz e de salvação. Que todos daqui possam sair com essas palavras de paz e salvação em seus corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Há muito tempo, e aqui eu estou voltando no século passado, nos anos 70 do século passado, surgiu um romance, um livro, e depois virou filme, talvez muitos tenham assistido, com o título do livro O Pobre Homem Rico. Esse livro, ele narra a história de uma família, mas principalmente a história, ela acontece em torno de dois irmãos que em um determinado momento pegam caminhos diferentes na vida. Com o passar do tempo, um segue por um lado, outro por outro, e com situações também acontecendo na vida totalmente diferente. E o livro conta a infância miserável e o ponto de partida desses dois em direção a caminhos opostos. Um chamava Rudolf e o outro Tom. Esse primeiro era mais ambicioso, aparentemente equilibrado, conquista uma fortuna aos 30 anos. O irmão, com o seu jeito de ser, convive com a pobreza, não conquista nada, totalmente o oposto, totalmente desiludido com a sua vida financeira, sem expectativa de futuro. Enquanto o irmão cresce financeiramente, o outro não. Mas apesar das vivências diferentes, ambos tinham o mesmo objetivo. Ambos tinham como mito o dinheiro, o status, e eles achavam que isso, tendo isso, se resolveria todos os demais problemas da vida, vamos dizer assim. Mesmo um estando numa situação confortável e o outro não, os dois
pensavam da mesma forma. E é bom entender que sempre aquele que não tinha nada era o mais frustrado, obviamente, porque não tinha conseguido nada. Na verdade, o livro trata da história de uma geração daquela época revoltada com as coisas que estavam acontecendo, com as histórias de vida, com as histórias do passado, dos seus antepassados, e queriam mais, havia uma ambição, havia até mesmo a ideia de uma avareza. O importante seria o presente e o número da conta bancária. Isso é que valia a pena para ambos. E, na verdade, quando pensamos dessa forma, nós pensamos também na ideia de que a vida humana, ela vive essa preocupação com o hoje, com a garantia de um futuro, sim, mas vivendo intensamente o presente, muitas vezes sem se preocupar com algumas coisas para o dia de amanhã. É viver sob a base daquilo que nós chamamos do ter. O ter é o importante, o ser não tem a importância devida. Mas, por outro lado, isso leva o ser humano, a humanidade, a não pensar na possibilidade da morte. Quando vive-se dessa forma, pensando tão somente em ter, em acumular, a morte é algo que não se discute, que não se pensa. Somente o poder e o dinheiro é o próprio Deus. O dinheiro é aquilo que a Bíblia chama do mamão. E, enfim, aquilo que nós temos como o Deus do nosso dia a dia. Sem o dinheiro não somos nada, na perspectiva de pessoas assim. Na verdade, isso é importante colocar logo no início da nossa reflexão aqui, que ninguém que nunca passou por necessidades básicas na vida pode dizer que sente o que o próximo está sentindo quando das suas necessidades. Às vezes nós podemos até ouvir falar, e as pessoas chegam para nós e até estranham quando nós não queremos fazer determinadas coisas, porque a nossa condição financeira não permite, e as pessoas às vezes não conseguem entender que o nosso limite é aquele, que é só até ali que nós podemos chegar, que se formos além daquilo, vamos fazer aquilo que com certeza terá consequências depois, no dia seguinte, no mês seguinte. Mas o texto bíblico fala da questão da avareza. Essa é a mensagem central desse texto. E segundo nós aprendemos, a pessoa avarenta é aquela que é obcecada por possuir alguma coisa, nunca está satisfeita com o que tem, sempre deseja ter alguma coisa a mais, e sempre inveja alguma coisa a mais que o outro tem. Na verdade, pessoas assim não são nem um pouco generosas, não têm um coração de generosidade. Sempre que dão alguma coisa, na verdade estão cobrando outra. Esta é a regra básica do avarento. Ele dá com uma mão e cobra com a outra. Ele oferece de um jeito e pede, às vezes de maneira até estranha, até subliminar, vamos dizer assim. Ele está exigindo alguma outra coisa. Esse é o lado duro do ser humano, do comportamento de uma sociedade que age assim. Agora vamos voltar ao texto. Lucas está narrando a caminhada de Jesus até Jerusalém. E nos versículos anteriores nós temos uma conversa dura de Jesus com os fariseus. Os fariseus, eles estavam sempre no caminho de Jesus, com seus constantes questionamentos, sempre perguntando e sempre questionando as atitudes de Jesus. E o mestre procura alertar os seus discípulos, os seus seguidores, sobre aquilo que ele chama, nos versículos anteriores, do fermento
dos fariseus. E fermento aqui tem o sentido de doutrina ensinada e que o fariseu exigia das pessoas que cumprisse, mas eles mesmo que eram os criadores não praticavam. Eles exigiam tantas coisas das pessoas do seu tempo, mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles exigiam e principalmente aquilo que era a lei que eles mesmos haviam criado. E Jesus faz uma crítica a isso nos versículos anteriores. Suas vidas não representavam aquilo que ensinavam. Suas vidas não representavam aquilo que eles falavam, aquilo que eles viviam. E isso, para Jesus, era o ponto principal, no sentido de dizer, olha, tomem cuidado com aquilo que eles falam e com aquilo que eles fazem e vivem. Mas o nosso texto, no meio dessa fala toda, aparece alguém pedindo, e aí chegamos na história, alguém pedindo ajuda a Jesus. Queria que o mestre intermediasse a divisão de uma herança familiar. Aqui tem um detalhe importante que precisa ser colocado, que não está no texto. Era comum naquela época as pessoas procurarem os rabinos, e Jesus foi chamado de rabi, ou seja, aquele que ensina, para dar opinião ou mediar assuntos de herança. Então, Jesus sendo um mestre, Jesus sendo um rabi, que era o nome que se dava a Jesus, nada teria de errado procurar Jesus e pedir que Jesus fizesse isso. Foi por isso que esse homem procura Jesus, porque era uma prática da época dos rabinos darem a sua opinião na divisão das heranças de famílias naquele período. Jesus tem autoridade para fazer, mas ele vê por trás daquele pedido a mesma ganância que os fariseus estavam falando e ensinando. E aproveita a oportunidade para contar essa parábola que nós acabamos de ler. É a ideia do rico aqui, tendo tudo diante de si, e fazendo planos, e imaginando o que faria, o que deveria fazer com tudo aquilo que tinha. O rico aqui é invejado por quase todo mundo, vamos dizer assim. É tão rico que não tem espaço para guardar os seus bens. Contudo, na opinião de Jesus, é um insensato. Por meio de sua boa sorte, perdeu o sentido daquilo que realmente tem importância, o que realmente significa a vida, o que realmente seria de valor para a sua vida e para o seu futuro. E ele imagina poder controlar sua vida e também a dos outros. E os bens, irmãos e irmãs, criam esse tipo de ilusão. O ser humano, quando tem demais, ele acha que pode controlar não só a sua vida, mas também a das pessoas que estão ao seu lado. Na realidade bíblica, o rico avarento aqui, na opinião de Jesus, ele é pobre aos olhos de Deus, pois os ricos, financeiramente falando, têm a missão, segundo a palavra de Deus, de abençoar os mais necessitados. E Jesus ensinou muito sobre isso. Na verdade, o personagem da nossa parábola nem pensa na possibilidade de partilhar com os outros aquilo que possui. Não pensa na possibilidade da morte iminente, independentemente da sua idade. Eu vou construir. Eu direi à minha alma: tens depósito para muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, aproveita. Esta era a fala deste homem, chamado de louco por Jesus. Ele não considera o seu fim. Seu objetivo é acumular. Ele não tem como objetivo pensar
na possibilidade de que amanhã não estaria vivo. O importante é o ter. Vou destruir os celeiros e vou construir outros, porque não suportam mais os meus bens. Cresceram demais e eu preciso de espaço para acumular. O texto reflete essa parábola de Jesus, reflete a realidade humana em todos os tempos e em todas as épocas. Assim como na história inicial daqueles dois irmãos, mesmo em situações diferentes, eles têm as mesmas ambições. E assim segue a humanidade. Seja rico ou seja pobre, nem sempre o ser humano para pensar na possibilidade de não estar aqui no dia seguinte. Esse é um dos graves problemas do ser humano, inclusive do cristão. Na parábola, temos a história de um homem de muitas posses, do ter, do possuir. Ter e possuir para ele, como eu disse, era a solução. Contudo, todos os seres humanos, pobres e ricos, vivem a não considerar a realidade da morte. Nós passamos e ainda vivemos resquícios de uma pandemia que assolou a humanidade. O mundo parou. Do Ocidente ao Oriente, tudo parou. As grandes cidades, o mundo. Uma cidade como a nossa, você podia andar pelas grandes avenidas ou marginais, parece que tudo estava parado. E mesmo assim, quando a vida começou a voltar ao normal, o ser humano, e aqui é uma opinião muito particular, parece que voltou pior do que estava. Pior nos sentimentos, pior nas reações, pior no jeito de olhar, no jeito de agir, no jeito de reagir diante das situações da vida, sem considerar, mesmo depois de tendo passado por tantas situações, e para muitos de nós, sepultado tantos parentes, o ser humano volta pior depois de tudo isso. E pior ainda, volta se distanciando ainda mais da igreja e do povo de Deus. Esta é uma realidade que precisa ser trabalhada, pensada e digerida na vida e na espiritualidade humana. Ou seja, o ser humano não pensa na possibilidade da não existência, da sua não existência no dia de amanhã. Na verdade, o ser humano vive a fazer planos. Isso é necessário, também é bíblico. A Bíblia nos convida, nos ensina, nos incentiva e nos orienta como devemos fazer planos. Contudo, nossos planos precisam passar pela aprovação divina. Vivemos uma sociedade do comer, do beber, do viajar, do passear, do gastar, ou na linguagem moderna que as redes sociais nos ensinam, vivemos a vida, é o curtir da vida. Simplesmente curtir. Quando eu coloco uma imagem ali, eu fico na expectativa de quantas curtidas eu vou ter. E fico indignado quando aqueles que são chamados de meus amigos não me curtem. Esta é a ideia da sociedade moderna. Eu preciso acumular até as curtidas para eu fazer parte desse mundo moderno. Mas a pergunta que fica nada mais é do que quantas vezes, e aqui particularmente para cada um de nós, quantas são as vezes que convidamos Jesus para comer, beber, passear, gastar e viver a vida conosco? É aí que Jesus está trabalhando o seu ensino nesse texto.
louco, esta noite te pedirão a tua alma. E tudo que você tem, tudo que você acumulou, tudo que você acha que é, para quem você vai deixar? Muitas vezes, como cristãos, vivemos uma dupla personalidade. E aqui, irmãos, com toda sinceridade, no domingo cantamos, oramos, choramos, nos entregamos a Deus. Na segunda não convidamos Deus para opinar em nossos negócios, não pedimos a sua opinião em nossos estudos, projetos, planejamentos, decisões familiares. Portanto, já temos tudo decidido, já temos tudo resolvido. Aí vem a crise, lutas, doenças, finanças. E achamos que Deus está longe de nós. Uma das perguntas que precisamos fazer: se Deus nos chamar hoje, temos a certeza do encontro com o Criador? Estamos dignamente preparados para isso? A pergunta é para pai, para mãe, para as famílias, para cada um de nós, de como anda a nossa vida com Deus, como anda a nossa vida de oração. O texto nos convida a comer, a beber, a nos divertirmos sim, mas nunca nos esquecermos que Deus sabe o princípio e o fim de tudo que vai nos acontecer. Podemos ser ricos na vida material e miseráveis na vida espiritual, pobres de alegria, pobres de amizade, pobres de companhia, pobres de perdão, pobres de amor. Há uma pobreza miserável interior que devasta o relacionamento humano. O texto é um convite a pensar em quais são as nossas verdadeiras pobrezas e onde estamos investindo a nossa vida. Há uma ilustração com a qual eu quero concluir essa reflexão. E essa ilustração é contada a partir da história do grande imperador grego Alexandre, ou chamado de Alexandre o Grande, sobre os seus últimos 3 desejos. E Alexandre passou para a história com esse apelido, afinal, ele conquistou grande parte do mundo na época de todo o Império grego. E conta-se que quando ele estava à beira da morte, ele chamou e ele convocou seus generais e relatou a ele os 3 últimos desejos que ele queria na sua vida. E ele começou a dizer quais eram esses 3 últimos desejos. Primeiro, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo desejo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas, fossem sendo deixados pelo caminho. E o terceiro desejo, que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. A história conta que um dos generais, ouvindo aquilo, ficou admirado com os desejos não comuns da época e decidiu perguntar ao imperador quais as razões para tal pedido. E Alexandre explicou. Primeiro, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento,
para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Irmãos e irmãs, deixe Deus conduzir a história da sua vida, e assim você seguirá com Ele para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar do nosso inário o hino 284. 284. Deixa o sol em ti nascer. Coloquemo-nos em pé para louvarmos ao Senhor. igreja pode se assentar por alguns instantes. Quero chamar as crianças aqui para nós orarmos com elas e por elas. Isso. Alguém quer orar? Opa, temos aqui. Vamos lá. Papai do céu, obrigado por pão de cada dia. Abençoe todos aqueles todos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Deus, pela nossa vida, por todos que estão aqui. Apresenta a Deus. Amém. Querido Papai do Céu, abençoe nossas vidas, abençoe todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Isso. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco nós vamos orar, né?
por todos também, mas estou muito feliz de ver vocês aqui, dos pais que trouxeram vocês. Deus os abençoe. Podem sentar. Antes da nossa oração final, uns avisos e alguns pedidos também de oração e de agradecimento. Nós teremos a partir dessa semana a reunião da Assembleia Geral da nossa igreja, que ela acontece a cada 2 anos. E era para ter acontecido ano passado, mas devido à pandemia foi adiado para esse ano. E ela acontecerá a partir de quarta-feira, na cidade de Maringá, no Paraná, né? E vai até o dia 31, que é o dia de aniversário da nossa igreja. Nós estaremos ali representando a nossa igreja, representando o Ministério da Educação, e gostaríamos que os irmãos estivessem orando. Há muitos assuntos a serem tratados, muitas decisões que precisam ser tomadas em nível de igreja nacional. Diante de todas as preocupações, de todas as coisas que temos. Orem por essa reunião, lembrem de nós e de todos os irmãos e irmãs que ali estarão. Está começando também, nesse início de semana, lá mesmo o congresso de pastoras da nossa igreja, reunindo as irmãs que pastoreiam as nossas igrejas por esse país, e depois, em seguida, já começa a reunião da Assembleia. Então vamos estar orando também. Nós não teremos na próxima sexta-feira a vigília que normalmente nós temos na nossa... toda a última sexta-feira do mês. Voltaremos normalmente no próximo mês de agosto, com a graça de Deus. Nós ficaremos alguns dias fora, resolvendo também algumas questões familiares, e pedimos que os irmãos estejam orando em favor dessa viagem também, para que Deus nos abençoe e nos guarde. Queremos pedir que os irmãos estejam orando, continue orando, né, em favor do seu Odias. Ele está internado já há alguns dias. Vamos colocar mais uma vez a vida desse querido irmão nas mãos de Deus. A família tem lutado, tem tido bastante preocupação, né, o cuidado, o estado e a idade também, para que Deus esteja abençoando, confortando, que ele se sinta abraçado por todos nós e abençoado pelo cuidado bondoso de Deus, né? E vamos também orar pela Maria, que é a viúva do Eudenir, né? Por um momento de depressão. Vamos orar por ela, pedindo a bênção de Deus, o cuidado dessa doença tão terrível que é a depressão, né? A Fernandinha, que é neta do presbítero Sérgio, também por motivo de saúde. Vamos orar pela Fernanda. Queremos agradecer a Deus pelos nossos visitantes que estão aqui conosco. Júlia e Nilton, muito obrigado pela presença de vocês. Deus os abençoe, assim como também você, Robson. É uma alegria tê-los conosco. Que esse tempo na casa de Deus possa ter trazido paz e esperança ao coração de vocês. Sintam-se abraçados e amados por todos nós também. Deus abençoe suas vidas e suas casas. Esta igreja está sempre de coração e portas abertas para abraçá-los e recebê-los. Nós vamos agradecer a Deus também. O presbítero Sérgio e a Maria agradecem pela viagem que fizeram. Deus os levou e os trouxe em segurança. Graças ao Senhor por isso. Há muito que agradecer, há muito que orar. Oremos pela igreja, oremos pelo segundo semestre, oremos para que Deus possa estar dirigindo a vida de todos os irmãos, de toda a vida da nossa igreja, e tudo que temos que fazer no semestre que estamos
agora. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor e depois receberemos a bênção, cantaremos o amém e assentados vamos ouvir a última canção que será tocada. Oremos. Deus bondoso, Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que passamos na tua casa. Te rendemos graças porque se o Senhor nos trouxe aqui, isso é fruto do teu amor, da tua bondade, do teu cuidado, da tua preocupação diária para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco. E essa preocupação já foi demonstrada pelo seu sacrifício na cruz do Calvário em nosso lugar. Pai querido, agradecemos-te pelos cânticos, agradecemos-te, ó Deus, pelas orações, pela tua palavra que nos conforta, nos desafia a pensarmos nas coisas do alto, em reconhecermos que tudo aquilo que possuímos aqui, Senhor, nada servirá se não seguirmos contigo para a eternidade. Que possamos usar aquilo que temos para a glória do Senhor e reconhecermos que tudo vem das tuas bondosas mãos e que somos apenas mordomos, servos e servas do Senhor, administradores daquilo que o Senhor nos dá gratuitamente. Ó Pai querido, nós te louvamos por esse tempo. Agora leva-nos em segurança para as nossas casas. Dá-nos uma semana, Senhor, de paz, de graça, que todo o trabalho que formos realizar possamos ter no Senhor e do Senhor a direção, a orientação, a tua opinião, ó Pai. Abençoe-nos como igreja, abençoe as nossas casas, o nosso trabalho, fortalece, ó Deus, a saúde desses irmãos e irmãs que foram citados aqui. Tu sabes, ó Pai querido, das dificuldades, do sofrimento, das dores, vidas, ó Deus, que estão internadas, que amamos tanto, pessoas, ó Deus, que precisam da cura, da libertação, do cuidado do Senhor. Tudo isso, Senhor, nós confiamos em Ti, sabemos que do Senhor as coisas boas provêm. Fica conosco. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão. Dá-nos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados e dirige as nossas vidas para a glória do Teu nome, através de Jesus, é que oramos agradecidos. E que a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus Pai, que mandou seu Filho para morrer e ressuscitar por todos nós, mas um dia voltará para buscar a sua igreja, a consolação, proteção e amparo do Espírito Santo, permaneçam sobre os irmãos e irmãs reunidos nesta casa, nesta hora, e sobre a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.